O Instagram não sei usar computador. Ao vivo. Já tá? Uhum. Você já entrou? Uhum. Mas faltam 3 minutos ainda. Você tá recebendo o povo aí? Já estou recebendo, sejam bem-vindos. Estamos uns minutinhos mais cedo, esperando as últimas pessoas, as pessoas chegarem. Sejam bem-vindas, Marta, Patrícia, tudo bem? Eulina. Como vai, Elisete? Você falou que viria e veio mesmo. A Selma e o Jean. Uhum. Tudo bem, Selma? Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Eu estou esperando dar 8 horas, 8 horas, 8 e pouquinho. Enquanto isso, vendo vocês. Pergunta pra elas o que chamou a atenção, né? A Hélia está perto aqui de mim para controlar direitinho, para eu não falar muita coisa brava. A pergunta, se alguém quiser aproveitar enquanto está entrando, é o que chamou a sua atenção nessa live com esse tema diferente. Eu estou observando uma grande maioria mulheres. E a pergunta é por que é que você... Ah, muito bem, Elisete. Prazer ter o seu esposo aí com a gente. Tudo bem, pastor Ercílio? Pastor Ercílio tem nos acompanhado nos cultos de domingo e é um prazer ter você conosco, viu, pastor? Você, sua igreja, os irmãos aí de Araguaína, Deus abençoe vocês. Oi, Salem, tudo bem? A Mércia. Olha aí, que bom ter vocês. Muito prazer, viu? O marido da Salem está conosco aqui também. A Marta chegou. Mércia. A Mércia. Seja bem-vinda, Mércia. Que coisa boa. A Mércia é minha prima, gente. Prima do coração. A gente foi criado assim meio pertinho uns dos outros. Muito joia. A Elisete chegou. Muito prazer a todos. Nós estamos esperando dar 8 horas. Vamos esperar uns minutinhos logo depois de 8 horas e começar a nossa reflexão, a nossa live. Tudo bem, Yasmine? Muito bem. Yasmine é a nossa líder de jovens. Essa pergunta é boa, né, Yasmine? Tem homem lá em casa, tá? A Yasmine ainda está querendo casar, gente. Vamos trabalhar aí para as moças da igreja encontrarem homens, gente boa. Olha, o pastor Daniel Nascimento da igreja Manancial, lá do Distrito Federal de Brasília, e é um prazer que ele esteja conosco. Na verdade, é uma parceria. Ele e a igreja dele se uniram a nós. Estou muito feliz que o pastor Marcos de Deus, um grande amigo, que pastoreou lá em Praia Grande, na Curva do S, agora está em Minas e veio conosco. Valtemar e esposa, seja bem-vindo, Valtemar. Gente, o Valtemar e a esposa trouxeram um lanche aqui para casa um dia desse. Sabem que a gente está meio fechado em casa nesse período de quarentena. E eles trouxeram umas quitandas, coisa mais chique, o café da manhã. Foi muito jóia. Obrigado, viu, Valtemar? Todos vocês que estão conosco. Olha aí a Edna e o Neri, nossos amigos muito queridos. Sejam bem-vindos a todos vocês. Irmã Edmê, irmão José Rodrigues, bom ter vocês conosco. Solange Bandeira, esposa do Pedro, eles trabalham na igreja lá de Cesarina, Goiás, perto de Palmeiras. Muito bem-vindo a todos. Nós já estamos 8 horas e 1 minuto, daqui a 1 minuto eu começo a ler o texto. Muito bem-vindos. Se você quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, enquanto eu estiver falando,
fique à vontade, não judia muito, porque eu já sou um idoso, não posso apanhar demais, mas podem fazer algum comentário, alguma pergunta, se eu puder responder alguma coisa, eu entro com vocês também, tá? Muito bem, todos muito bem-vindos. Olha aí. Vocês perceberam que eu estou no escritório da Aélia. O escritório dela é diferente do meu. O meu é entulhado de livro. O dela tem violão, piano e livros também, e flores. É um ambiente mais dela. Muito prazer ter todos vocês aqui conosco. Sejam bem-vindos, bem-vindas, em nome de Jesus. Olha a Mônica e o João, lá dos Estados Unidos, aqui com a gente. Muito bem-vindos. Alix, que bom, prazer, Alix. Vovó. Alix, gente, Alix agora é vovó recente. Que delícia. Parabéns, Alix. Deus abençoe. Muito bem, o Barreto. É que eu estou pensando, que prazer, rapaz. Muito prazer, seja muito bem-vindo. Deus abençoe você e a sua família. Um amigo de muito tempo. Que prazer. Muito bem. A live de hoje faz parte de um projeto, uma ideia que veio quando nós começamos com a com a necessidade, a imposição de hashtag Fique em Casa. Então eu conversei aqui que eu podia fazer uma série de reflexões sobre a ideia hashtag Fique em Casa. E olha, gente, entrou a mulher mais linda do mundo, a Hélia Cavalcante, entrou, tá me ouvindo. Que bom, ela vai eventualmente ajudar aqui também a gente. Então, a ideia foi pegar alguns temas ligados à hashtag. Hashtag quem casa quer casa, hashtag casa onde comem dois, comem três. E hoje chegou esse dia de falar sobre hashtag não tem homem em casa, não. E a ideia é sobre esse papel masculino que eu queria discutir, refletir com vocês quando pensei nesse tema, e vamos conversar um pouquinho. Nosso tempo não é um tempo muito longo, nós trabalhamos com meia hora, 35 minutos apenas. Eu quero que vocês não se sintam cansados, mas que seja uma experiência abençoada na sua vida. Eu quero ler o texto mais conhecido nessa área, e uma palavra importante: a gente não tem como criar outra Bíblia. Nós somos o povo da Bíblia, dessa Bíblia que é a palavra de Deus e que nós usamos. O texto de Efésios diz: maridos, ame cada um sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E no mesmo livro, no capítulo 6, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. E o versículo 4, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Muito bem-vindos, quem está chegando. Eu li o texto e quero orar brevemente com vocês. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, te agradecemos esse tempo juntos aqui. Pedimos que essa experiência seja uma experiência boa, de edificação, que o nome do Senhor seja glorificado
a partir da edificação das nossas vidas e do ensino da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então vamos lá. Fique hashtag tem homem em casa, não? Vamos primeiro ajustar aqui algumas coisas. Eu tive uma professora, amiga, muito amiga, que ela começava a aula dizendo: vamos primeiro lavar os pratos e colocar a cozinha em ordem. Então vamos começar colocando a cozinha em ordem. Quando nós falamos em tem homem em casa, não, a ideia não é falar propriamente das pequenas coisas mais miúdas do dia pequeno. Nós estamos falando das coisas grandes. Às vezes, quando nós falamos não tem homem em casa, não, a discussão é muito em se alguém lava os pratos, se arruma a cama, se a mulher fala para ele tirar a mesa e ele tira a mesa, se ela fala para arrumar a cama e ele arruma. E então, muitas vezes tem a ver com coisas miúdas. Eu gosto da figura de motorista que tem uma direção. Um carro que tem motorista, ele tem uma direção, ele sabe para onde vai, ele tem uma noção da estrada e do que vem adiante, ele olha adiante na estrada, mas nem sempre ele fica catando os buraquinhos perto, em torno de si. Você já viu um motorista novo que fica dando golpe na direção o tempo todo, corre para cá, puxa para ali, tira para lá, mas o motorista mais experiente, ele tem uma ideia do que vem à frente e ele programa de modo a evitar aqueles atritos, aqueles golpes, aquelas viradinhas bruscas e assim por diante. Quando nós falamos em ter homem em casa, então nós não estamos falando propriamente de alguém que fica criando caso com picuinhas em casa. Sabe, lá em casa nada se faz sem a minha palavra. Eu controlo cada detalhezinho. Eu me intrometo em tudo. Eu quero mostrar que quem manda em casa sou eu, então eu crio caso com tudo. Isso não significa ter homem em casa. Isso significa, às vezes, ter um chato em casa. Então nós não estamos falando em ter um cara chato em casa, nem estamos falando em ter um cabra macho que controla a casa. Então a ideia não tem nada a ver com ser macho, mas estamos falando em ser homem. Essa é uma questão curiosa. Quando os nossos filhos nasceram, quando o primeiro nasceu, eu fiz uma brincadeira. Naquela época a gente não sabia se o neném seria hominho ou mulherzinha. A gente ficava aguardando naquela expectativa. Aí a esposa ia para o hospital, raramente os homens entravam na sala de parto. Então eu, por exemplo, não tive essa oportunidade. No meu tempo isso não era tão comum assim. E a gente ficava na sala de espera e então alguém vinha dizer: olha, é homem, é hominho, nasceu, é mulherzinha. E então eu costumava dizer, quando alguém me dizia que nossos filhos eram homens, então eu dizia que homens ainda havia um caminho para seguir. Eles eram machos. Tem um colega, um amigo, pastor Natalício, que faleceu recentemente, ele brincava dizendo o seguinte: gente, Davi sabia que Salomão era macho, ele era o pai dele, ele foi lá, olhou e falou: não, é macho. Ele sabia que era macho, mas ele disse: meu filho, seja homem. Então, ser homem é muito mais do que ser macho. Os animais são macho e fêmea, mas nós estamos falando em ser homem. A pergunta tem homem em casa? Não pode ser misturada com a ideia não tem macho em casa, não. Ser homem é muito mais do que macho. Quando os meus filhos cresceram, houve um momento na nossa vida, um evento, em que eu dei uma palavra nessa linha. Quando eles nasceram, eu logo descobri que eram machos.
Na medida em que nós convivemos, que nós caminhamos, que eles cresceram, que eles amadureceram, então nós percebemos que eles não eram apenas machos, mas eram homens de verdade. Então o hashtag tem homem em casa não pode ser confundido com hashtag tem macho em casa, mas sim tem homem em casa. Outra coisa que a gente tem que tirar de cena é a ideia de que quando nós falamos no papel do homem, estamos tratando de uma competição, estamos tratando de quem é que controla, quem é que manda, quem é que tem o controle de casa. Não é isso. Casamento não é uma competição, é uma cooperação. Nós estamos falando de uma participação, de uma parceria, de gente que caminha juntos. É do homem que é parceiro, que é amigo, que caminha junto com a esposa nessa perspectiva de cooperação e de parceria e não de competição. A minha esposa não é a minha adversária. Eu não estou em competição com ela. Vez por outra, alguém de fora parece que instiga mesmo, quer que a gente esteja em competição. Gente, que besteira. Eu me casei com uma pessoa para criar uma competidora comigo. Não, eu me casei com alguém para ser minha auxiliadora idônea, minha amiga, minha companheira, minha amante, a pessoa que eu cuido, que cuida de mim. Nós criamos um relacionamento de parceria e não de competição entre nós. Esse ambiente de competição não ajuda em nada. Muito bem-vindo, Viviane, Pastor Fábio, eu percebi a Igreja Manancial, a Lili Vitória. Ô Lili, tudo bem? Todos vocês que estão vindo. Então, vamos lembrar, não estamos falando em coisas miúdas, não estamos falando em competição, não estamos falando em ter macho em casa, estamos falando em ter homem em casa. Não é uma questão de piada, de brincadeira, estamos falando em alguma coisa séria. Às vezes, quando a gente coloca o tema, tem a impressão de que o tema foi para chamar a atenção e vamos ter uma live bem divertida, porque tudo tem essa brincadeira de quem é que manda. Lá em casa manda ela, eu mando nela, eu sou o cabeça, ela é o pescoço, fulano é que manda. Tem a quantidade de piadas. Veja bem, eu já aprendi, depois de ter ficado mais velho, a ter um pouco mais de senso de humor. Então eu não crio caso. Se eu estou num encontro de casais, o pessoal está brincando, contando piada, rindo, falando, eu não sou desmancha prazer, não crio caso com isso. Percebi que a gente pode rir, brincar, e isso não faz mal a ninguém. Porém, nós temos que saber que essa questão de ter homem em casa não é uma brincadeira. É uma questão séria. Muitos filhos carregam para toda a vida marcas lamentáveis da falta de pais presentes, da falta da figura masculina em casa, da falta de uma parceria responsável, amiga, séria, amorosa em casa. Então, essas ideias precisam ser para limpar a área. Não estamos falando de pequenas coisas, não estamos falando de competição, não estamos falando de uma piada, uma brincadeira, não estamos falando de ter macho em casa e não estamos falando da aparência. Né? Faz de conta que eu mando, faz de conta que eu controlo, faz de conta que está bem. Uma das hashtags que eu selecionei e que não será um ponto, um capítulo nessa reflexão, era a hashtag a edificação de uma casa não começa pelo telhado. Não é uma questão de aparência, é uma questão séria, uma questão de envolvimento, de seriedade, de essência. Uma família
que tem uma estrutura em que a figura do marido é presente, ou do pai é presente. Por isso, hashtag tem homem em casa. Sejam bem-vindos aqueles que chegaram. Eu vi o pastor Gessé Bispo, vi a minha irmã Helenisa entrando, a minha prima Mércia e muitos amigos queridos. Vamos seguir adiante. Então vamos à pergunta. O que é então que nós queremos dizer quando colocamos o título hashtag tem homem em casa? Não? Primeiro, o que uma família de fato precisa e que geralmente, via de regra é uma coisa boa porque regra tem exceção. Mas quais são as necessidades que a presença do homem poderia ser uma ajuda muito importante em casa? E nós queríamos destacar isso. Em primeiro lugar, uma família precisa ter uma noção de direção, uma razão para a vida. Precisa ter um rumo, o que de fato é importante para a minha família. Eu sempre me lembro de um professor que tive, foi meu orientador numa das teses, e ele já era idoso, e era um homem mais velho, mais, não sei se a palavra era impertinente ou impaciente, acho que impaciente era a palavra, e ele ficava irritado com muita coisinha, e algumas pessoas falavam dessa atitude dele, às vezes, mas quando alguém perguntou a ele, inclusive foi aqui na minha casa, eles moravam nos Estados Unidos, ele já faleceu, mas essa pergunta foi aqui na nossa casa em Anápolis. Alguém perguntou a ele, a esposa dele, perguntou, escuta, por que você casou com Ted e você vive tantos anos com ele se ele é tão chato desse jeito? E a resposta daquela irmã foi muito interessante, Margaret. Ela diz assim, olha, quando eu era jovem, menina, muito nova, e queria me casar, eu tinha muita gente agradável, muitos rapazes interessantes, muita gente curiosa, companhias boas, mas eu olhava para aquela meninada, para aqueles rapazes do meu tempo e percebia que eles não tinham propriamente um projeto de vida. Eles não sabiam o que queriam da vida. Quando eu conheci o Ted, eu descobri que ele era um homem que sabia o que queria e que valia a pena me unir a ele para um projeto de vida. Então, a primeira noção é que uma família precisa de uma direção, de um rumo de vida. Tem que ter alguém que sabe o que quer da vida e para onde eu vou conduzir a minha família. E não aquela vida que deixo a vida me levar, a vida leva eu. Não é apenas uma coisa sem rumo, sem propósito, sem noção. Sabe como é uma pessoa sem noção? Vez por outra a gente encontra casas, famílias, que faltam uma noção de direção para a vida. Então essa noção, ela é geralmente oferecida pelo marido. Uma mulher deveria procurar, para viver, para ser auxiliadora idônea, de alguém que tem um projeto que vale a pena ela auxiliar. Então é nesse sentido que uma presença do pai, do marido, do homem em casa ajudaria muito. A pergunta é possível que uma mulher dê o direcionamento para casa? Sim, é possível. Mas é lamentável quando os homens se omitem, a mulher toma a direção, ela toma o rumo porque ela está sozinha, ela assume toda a responsabilidade e falta um companheiro que divida com ela a reflexão, a ponderação, a responsabilidade, a liderança, o rumo da casa.
Então essa é uma palavra importante. Eu quero dizer então que o que eu estou me referindo é que a família precisa ter uma direção, um rumo, uma missão, um projeto. Esse projeto deve incluir a honrar a Deus, glorificar a Deus. E normalmente o homem tem uma contribuição muito importante para dar aí. Eu entendo que na falta dele, as mulheres podem fazer isso. Eu entendo que ele também não precisa fazer isso sozinho. É uma parceria, uma amizade que vale muito a pena. São juntos. A minha ideia é que eles sejam capazes de refletir, ponderar e que ele ofereça à sua companheira um projeto para que eles juntos caminhem. Outra questão que uma família precisa é de princípios, valores muito claros. O que é importante na nossa casa. Aqui em casa isso é importante. Há pouco tempo atrás, coisa de algumas semanas, eu estive no velório e sepultamento da irmã Maria Pinto. A irmã Maria Pinto é membro da nossa igreja aqui na Vila Nova, em Goiânia. Ela faleceu com quase 100 anos. Uma senhora preciosíssima da igreja. Ela teve vários filhos. Ficou viúva muito jovem. No sepultamento, um dos filhos se referiu à mãe, numa palavra muito interessante. Ele disse assim: a minha mãe tomou uma decisão. Ela nos empurrou para a igreja e para o estudo. Igreja e estudo. Para ela, essas duas coisas eram importantes. Então, a gente podia não ter comida, a gente podia não ter o passeio, a gente podia não ter coisas que nós imaginávamos. Ela era uma pessoa de estudo bastante limitado, mas ela entendeu que esses dois valores eram importantes para os filhos. Então ela empurrou os filhos para que eles conhecessem a Deus, convivessem com a igreja e estudassem. Quando eu falo em que uma família deve ter os valores bem definidos, ela deve ter princípios bem demarcados, coisas que aqui em casa a gente não abre mão, coisas que aqui em casa nós investimos. Esse papel de trazer valor para casa que deve ser dado, deve ser construído pelo casal. E que a ajuda do marido para que os valores sejam bem firmados, a presença de um pai capaz, que tem palavras consistentes, que sabe o que quer, que sabe o que é importante, ajuda demais a família. É muito ruim quando uma mulher, uma mãe, a esposa, ela está carregando a casa. A mulher sábia edifica a sua casa, então ela está ali lutando com uma coisa, outra, mas vez por outra a gente conversa com uma dessas irmãs e ela disse: pastor, eu sinto falta de uma presença mais consistente do meu marido. Ele se omite, ele está mais preocupado em ver um jogo de futebol do que em conviver com a gente. Ele nunca está pensando sobre esses valores como honestidade, como verdade, valores como a bebida vai ou não entrar aqui em casa, valores como pureza, como dignidade, respeito. Esses valores, o papel que Deus tem na nossa vida, esses valores, eles são muito importantes. E é muito bom quando os homens entram em casa, se fazem presentes, e a gente pergunta: tem homem em casa? Não tem. Tem aqui um marido, um pai, um homem, e também uma esposa, tem um casal, uma família que preza por valores essenciais
e que trabalha nesse sentido. Ou seja, todo esse sonho de estudar, de edificar uma família, de criar os filhos na igreja, de serem uma família com honestidade, essa noção dos vícios, todas essas coisas têm muito a ver com a presença com uma casa onde a gente pode dizer tem homem em casa, não. Com o exemplo que eu mencionei o exemplo de uma casa em que a mulher fez o papel dela e do homem, em que mulheres sozinhas, viúvas, mulheres que criam seus filhos, elas constroem. A proposta aqui não é uma proposta machista e não é diminuir a importância da mulher. Lembra que eu falei que não estou lidando com competição, mas eu estou convidando os homens a cooperarem mais consistentemente para que esses valores estejam claros ali. Aonde mais que uma presença de um companheiro leal, firme, presente, digno, ajuda muito. Tem homem em casa, é também na responsabilidade pelo sustento. Há homens que se omitem de uma responsabilidade básica, que é o sustento da casa, que é a preocupação com o controle financeiro, preocupação com o alimento de cada dia, preocupação com aquilo que é essencial, que é básico, para que a família e a esposa tenham mais tranquilidade. Todos podemos entender, e é lindo que a mulher ajuda muito, esteja ela trabalhando além das atividades de casa, tendo uma atividade extra ou não. É claro que a mulher tem um papel relevante, mas a proposta é: será que os homens podem assumir um papel mais ativo, mais responsável em verificar que a sua esposa, os seus filhos, a sua casa estão tendo a manutenção adequada? Ou nós vamos apenas nos omitir, apenas ficar do lado, apenas ficar sem assumir o nosso papel como família? Não estou falando apenas na ideia de que o homem é o supridor, o provedor da família. Ele é também provedor da família. Na verdade, eu estou incentivando as mães, as esposas a cooperarem. Eu incentivo muito os filhos que vão se tornando adolescentes, adultos. Desde criança, eles podem ajudar na estrutura, na manutenção da casa, economizando recursos, sendo corretos. Quando começam a trabalhar, é tão bonito um filho que tem a noção de ajudar em casa. Por que não? Mas o que eu estou propondo, quando digo tem homem em casa, eu estou propondo que os homens assumam uma liderança mais responsável e mais séria na manutenção. Então tenho falado no sentido de direção, de missão, de projeto da família, ter homem em casa. Segundo, no sentido de ter valores, princípios muito claros. Terceiro, no sentido de se responsabilizar pelo sustento, de se comprometer com a família, de administrar, ajudar para que as coisas aconteçam. Veja bem, eu nem mesmo estou dizendo que o homem é quem tem que ficar controlando o dinheiro, que ele que tem que dizer o que pode comprar, o que não pode comprar. Eu estou dizendo que ele deve ter um direcionamento, uma preocupação e uma responsabilidade. Ele não pode escorar na esposa, não pode se omitir, não pode ser irresponsável e apenas curtir a casa como se ele fosse um meninão. Tem homem em casa para verificar como é que as coisas andam, como é que está a despensa lá de casa? Quarto e penúltimo lugar, tem homem em casa fala sobre a importância de uma referência, de uma segurança,
de uma estabilidade, de as pessoas se sentirem seguras. Recentemente, minha esposa e eu visitamos uma irmã muito querida nossa que perdeu o esposo. Ele já estava doente há muito tempo. Ela que, na verdade, cuidava dele há muito tempo. Depois que ele faleceu, ela falou sobre o desafio que era para ela dormir sozinha em casa. E então ela riu e nós rimos juntos um pouquinho dessa situação, que do jeito que ele era enfermo, estava acamado há tanto tempo, que tipo de segurança podia ele oferecer? Mas ela disse, mas olha, se ele estivesse muito doente, passando mal, sem poder se levantar da cama, mas eu dormia tranquila, porque ele estava do meu lado, ele estava ali. A presença dele me dava essa segurança. Há uma tia da minha esposa que mora na fazenda. Durante mais de 10 anos, o esposo estava muito doente. Ele teve um AVC e ela cuidou dele esses 10 anos. E moravam na fazenda. E alguém perguntava, mas você não tem medo de ficar sozinha? Não, eu não estou sozinha. Eu estou com meu marido. É muito interessante. A presença dá segurança. O fato é que uma mulher, quando se casa, uma mãe, uma esposa, os filhos que chegam, eles têm necessidade de perceberem-se seguros, de colocar a mão e ver, eu tenho aqui um pai, eu tenho um esposo, eu tenho aqui uma pessoa que me dá uma certa segurança. É possível que uma irmã que ficou viúva, lembra que eu tenho uma nora que ficou viúva, a gente convive com essa realidade constantemente. Tenho muito respeito pelas mulheres que se tornam o esteio de casa, mas eu estou dizendo no valor de a gente ter essas referências. Se lembram lá de Sansão pedindo para ser colocado de modo que ele pudesse encostar a mão nos esteios do templo, aquilo da segurança. Essa estrutura é uma estrutura que a presença de homem em casa, de novo, não estou falando hashtag tem macho em casa, mas do homem, que dá uma serenidade, uma paz, que dá uma tranquilidade. Aquela confusão, tem um barulho, eu observo em casa, vez por outra a Hélia está criticando, dizendo que eu sou mole demais. Mas se tiver um barulho, ela fala assim, bem, que barulho é esse? E ela tem uma expectativa de que eu vou olhar qual é o barulho. A ideia, essa segurança emocional, física, não tem a ver com força física, tem a ver com eu não estou sozinho, eu não estou sozinha. Se aquela mulher não tem o esposo, é claro que Deus é a sua segurança. É claro que ela encontra forças extraordinárias e são admiráveis. É claro que às vezes ela dorme com um filho de 5, 6 anos, dorme com ele apenas para encostar e saber que ela não está sozinha. Vem dormir com a mamãe. A vovó não vai dormir sozinha, vem um netinho para dormir. Mas esse contato, essa referência vai muito bem. Então a minha pergunta é especialmente para os homens, hashtag tem homem em casa. Você em casa significa segurança, tranquilidade, serenidade. Essa é uma palavra muito importante em casa. Às vezes a presença do marido significa falta de serenidade, falta de sossego. A mulher tem que dizer, meninos, vamos quietar porque agora o pai está chegando, quando ele chega virou uma confusão. Como é isso? A sua presença é uma presença que, como é que o pessoal diz, não infrói nem contribui, você é ausente, você
não tem nenhum papel, você é totalmente omisso. Veja bem, é compreensível que é muito comum que homens sejam um pouco mais calados, que eles entrem nas discussões com menos frequência, que às vezes ele deixa a coisa seguir, mas como é bom, ainda que a mulher ou que os filhos que eles conversaram, em algum momento eles tenham desejo de dizer assim, o que é que o pai tem a dizer sobre isso? O que é que o meu marido tem a dizer? Que tipo de segurança emocional, espiritual eu tenho? Porque eu tenho um marido, eu tenho uma esposa, eu tenho uma família em casa. E finalmente, a hashtag Tem Homem em Casa tem a ver com carinho em casa, carinho de pai, carinho de marido, afetividade masculina. Eu não sei de onde veio a ideia de que afetividade é coisinha de mulher, coisinha das menininhas. Gente, isso é ridículo. Afetividade é coisa de homem. Biblicamente, o texto diz: maridos, amai vossas mulheres. É o homem quem toma a iniciativa de fazer da sua casa um lugar onde há carinho, há afetividade, há uma presença gostosa. É o homem quem toma a iniciativa para um lugar gostoso de se viver. Essa noção de afetividade faz muita diferença nas famílias. A esposa espera um marido que tome a iniciativa para a vida sexual, para um abraço, para uma segurança, para um carinho, para um consolo, para ter um ombro amigo, para ter alguém que chega do lado e diz: olha, tá tudo bem, a gente está junto, eu amo você. Essas palavras, eu amo você, isso faz uma diferença imensa. Toda mulher gosta de ter segurança de que é amada por alguém. Então a criação da afetividade. Ainda voltando àquela minha preocupação com as mulheres que estão sozinhas, eu quero dizer a importância de se criar um ambiente com afetividade, com carinho. Mulheres que perderam o esposo por alguma razão e estão conduzindo a família sozinhas, precisam cuidar para não serem mulheres amargas, ridículas, irritadas o tempo todo, problemáticas e com raiva do mundo, às vezes do marido, do casamento que acabou por alguma razão. Esse ambiente afetivo, amoroso, ele é muito importante na saúde dos nossos filhos na medida em que eles crescem. E a minha proposta é que os maridos assumam a iniciativa de desenvolver em casa uma estrutura afetiva, amorosa, saudável emocionalmente para o bem da família. Então, vamos passar a linha rapidamente para terminar. Não estamos falando em coisinhas miúdas, aquelas briguinhas do dia a dia, mas em ter uma direção para a família. Não estamos falando em competição, quem é que manda em casa, mas de uma cooperação na família. Não estamos falando de uma coisa de aparência, mas na essência da família. Não é uma piadinha, uma brincadeira, mas é uma coisa fundamental. Essas coisas marcam a vida dos nossos filhos, até quando são adultos, quando se casam, quando eles têm os seus próprios filhos. Não é uma questão de machismo, é questão de ser homem. Tem homem em casa, é isso que nós estamos procurando. Então, nós queremos que a família experimente a delícia, a bênção de ter um projeto de vida, de ter princípios e valores muito bem firmados, de ter uma segurança de sustento,
uma referência de valores e um lugar de afetividade saudável. Isso ajuda muito em casa. Por isso, o nosso apelo de hoje é #tem homem em casa. Eu percebi que a minha esposa, a mulher mais linda do mundo, está aqui pertinho e ela vai cantar no final, pelo menos um pouquinho. Antes dela cantar, eu quero dizer a vocês que é uma honra muito grande ter cada um de vocês nessa live e nas outras atividades online da nossa igreja ou pessoais. E hoje ainda tenho uma live, um programa com a equipe do seminário, será às 22 horas, nessa linha mais teológica. Mas, gente, é muito bom. A nossa igreja tem uma outra live toda sexta-feira dirigida aos jovens, às 8 horas da noite. Estamos trabalhando com a escola dominical e o culto ao vivo online. No próximo domingo nós teremos ao vivo lá no templo o pessoal do louvor, o pastor Lucas, que vai abrir e terminar a escola, e eu vou ministrar a lição daqui de casa, porque a Hélia e eu estamos nesse período de 14 dias de recolhimento. E à noite teremos o culto ao vivo. Algumas pessoas perguntaram pela minha saúde, porque a gente está de quarentena. Nós tivemos um evento que nos recomendou a quarentena. Fizemos hoje o teste para o Covid-19. Estamos aguardando resultado, não temos nenhum sintoma, nem a Hélia nem eu. E estamos aguardando. Terça-feira completam-se os 14 dias e a minha expectativa é que quarta-feira eu já volte a atividades dentro desse distanciamento. Na próxima quarta-feira teremos mais do que uma live, na verdade um encontro de casais no mesmo horário que nós temos a live, às 20 horas. Então é uma live, uma programação que o Ministério de Família de Casais da nossa igreja está programando. A gente vai entrar no Google Meet, vai tentar colocar as famílias e todos são convidados. Tem uma gracinha antes da Hélia cantar, o pessoal do Ministério de Casais mandou para os membros da igreja um desafio de que no Dia dos Namorados ou nesse final de semana, cada casal programe um momento romântico. Pode ser um café da manhã. Olha aí, pastor Daniel, os irmãos lá de Brasília. Olha, pode ser um café da manhã lindo, um jantar à luz de vela ou com a luz bem acesa, mas um momento romântico que você vai fotografar, registrar e mandar para nós. E nós vamos sortear um brinde para o casal que fez o evento mais interessante. Então, nesse final de semana de Dia dos Namorados, você aproveita para isso. Vamos ouvir uma música com a Hélia antes da oração final e da gente desligar. Eu estou lamentando que vamos desligar. Oi, Clariana, que coisa boa ver você lá do seminário. Um prazer, minha irmã. Deus abençoe vocês. Enquanto o momento romântico não chega, vou virar aqui. É só o fim desse dia, tá? Uma estrofe só para encerrar o dia de hoje. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas abreja o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás,
Amém. Eu quero dizer a vocês, hoje nós estamos muito gratos a Deus, porque a Beatriz, para quem não é da nossa igreja, a Beatriz é uma moça linda de 15 anos que teve um AVC há coisa de umas 4 semanas. Passou um tempo muito difícil, muitos dias na UTI, e nós estamos tão felizes que ela hoje foi para casa. Uma bênção muito grande. E o Murilo pediu para eu dar essa notícia para vocês, e eu disse para ele que nós iríamos orar juntos. Vamos orar ao nosso Deus? Pai querido, esse hino diz: guarda o marinheiro no violento mar. Hoje nós oramos: guarda o pessoal da saúde, guarda, Senhor, o motorista de ônibus, guarda o caixa de supermercado, guarda, Senhor, as pessoas que estão em trabalhos essenciais. Pedimos que o Senhor guarde os idosos que estão em distanciamento social. Guarda a cada um de nós nos teus braços eternos. E oramos, Senhor, também pelas nossas casas. Oramos que o Senhor abençoe para que os homens assumam um papel mais relevante, mais presente, mais significativo a cada dia. Que ao perguntarmos se tem homem em casa, possamos sempre responder: graças a Deus, com a graça do Senhor, a minha casa tem direção, tem valores bem estabelecidos, a minha casa é um lugar de saúde emocional. E aquelas casas que têm marido e mulher ainda vivos e juntos, eles juntos trabalham para isso. Bendito seja o teu nome. Oramos pelos irmãos ou pelas irmãs que não têm mais o companheiro por alguma razão. Que o Senhor abençoe também essas famílias de uma maneira muito especial, Pai. Bendito seja o Senhor. Dá-nos agora uma noite para que durmamos em paz na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Gente, muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Meu obrigado especial ao pastor Daniel, que convidou a igreja dele toda lá do Samambaia para participar conosco, e a todos os irmãos e amigos. Nós chegamos a ter mais de 80 pessoas participando ao vivo aqui conosco. Deus abençoe o seu coração, a sua vida. Um grande abraço para vocês. E eu vou ter que encerrar. Um beijo para todos vocês. Eu vou salvar aqui e deixar no Instagram para vocês poderem indicar para alguém se for o caso. Um grande abraço. Deus abençoe.